Ligados e integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Boehringer Ingelheim. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Ligados e Integrados, seu encontro diário com as notícias sobre produção animal. No programa de hoje, vamos trazer um balanço do mercado de aves e suínos neste ano de 2024. Como que o Brasil tem conquistado novos patamares no ranking de produção e exportação de proteína animal? A gente vai responder essa pergunta hoje na presença do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. O Ligados começa agora. Ter um representante resiliente à frente de um setor tão importante como o nosso de aves e suínos é fundamental para impulsionar o crescimento e a sustentabilidade da nossa produção, concordam? Hoje a gente vai receber o Ricardo Santin, conhecido por atuar em diferentes frentes de trabalhos e entidades, atualmente como presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, da International Poultry Council, entidade máxima da avicultura mundial, também Câmara Setorial de Aves e Suínos do Ministério da Agricultura e vice-presidente da Associação Latino-Americana de Avicultura, ALA. Hoje vamos trazer um panorama completo do setor e discutir os desafios e oportunidades que a gente tem pela frente. Oi, Santin. Primeiro quero agradecer sua presença aqui na Casa do Ligado. Seja muito bem-vindo mais uma vez, dessa vez presencialmente comigo. Obrigada mesmo por ter aceitado esse convite. Obrigado, Juliana, pela oportunidade, ao Ligados Integrados, de estar aqui conversando com o produtor e a produtora de aves, suínos, ovos, mostrando um pouco das nossas possibilidades, do crescimento e o desempenho positivo que o Brasil vai ter nesse ano de 2024. É isso aí, é com os produtores que a gente fala todo dia. E Santin, agora começando falando da Associação Brasileira de Proteína Animal, que você é presidente, né? Enquanto entidade representativa do setor de aves e suínos, ela atua na defesa dos interesses do segmento e também na promoção da competitividade desses setores no Brasil e no mercado internacional, né? Sim, muito recentemente eu estive em Paris, na Cial, depois segui para Bangkok e Tóquio, onde tinha uma missão do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura e da Apex, com os adidos setores comerciais, alinhando os temas que são necessários para todos. Recentemente eu tive a convite do presidente Lula jantando com o presidente Xi Jinping. Também lá no Uruguai estive com o presidente Luiz Lacalle Pou e o ministro da Agricultura. São várias as missões que a gente faz exatamente para representar o Brasil, a nossa produção e mostrar, acima de tudo, a nossa sustentabilidade, qualidade e segurança dos alimentos que se produzem aqui no Brasil. É isso aí, a gente tem que defender nosso setor, né? E olha, como que o Brasil tem conquistado novos patamares aí no ranking de produção e exportação de proteína animal? A gente está numa fase boa, né? Estamos numa fase boa, a gente está crescendo, tem quebrado recordes esse ano, não devemos ser diferente. Vamos aumentar a produção próximo para 15 milhões de toneladas, mas na exportação vamos inclusive quebrar a previsão que havíamos feito. A gente pensava de chegar até 2% e devemos passar isso. Já passamos em novembro esse número de 2%, chegando na casa de acima de 3% de exportação. E nós temos 25%, 37%, aliás, do market share. O 25% é da carne de boi e 14% é da carne suína no mundo. Ou seja, o mundo precisa do Brasil e nós sim somos parceiros para complementar. Nessa ação, a gente vê um ano positivo, onde cresce a produção e cresce também a exportação. E o Brasil está sendo chamado para cada vez complementar mais as indústrias locais dos países para quem a gente vende.
É isso aí, tanto para carne de frango, tanto para carne suína, a gente tem mostrado grandes números aí, tanto de exportação como de produção, né? E de acordo com a BPA, as exportações brasileiras de carne de frango tiveram um aumento superior a 15% no mês de outubro, enquanto a receita subiu ainda mais, com alta de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, né, Santinho? Esse ritmo de crescimento deve se manter até o fim de 2024? Deve sim. Nós estamos agora faltando pouco para terminar o ano, mas já vemos números muito positivos, tanto na produção, a disponibilidade do mercado interno ela fica estável para o nosso consumidor, lembrando que 68% do que produz do frango fica para o brasileiro e 80%, ou quase 78% do suíno fica no Brasil. No caso de ovos, 99%. Ou seja, o principal consumidor nosso é o brasileiro, mas também crescemos na exportação. O mundo, infelizmente, por doenças das aves e dos suínos, tem chamado o Brasil cada vez mais para complementar suas indústrias locais e aí traz esses números positivos, quebrando recordes de produção e também de exportação nesse ano de 2024. Então, quem mais consome a carne brasileira, né, os ovos também, você falou que 99% somos nós. Sem dúvida. Então, é bom cuidado que a gente E, aliás, agradecendo ao nosso produtor e à nossa produtora, dizendo para ele também que não tem, embora você tenha diferença de estándares de países, que são detalhes. Às vezes ele é halal, tem que ser produzido no rito islâmico, às vezes um país não aceita um determinado ingrediente na ração, mas o mesmo frango que vai para 150 países no mundo é o que eu dou para as minhas filhas em casa e que a gente come aqui, porque o nosso maior cliente é o Brasil. Nossa principal motivo de trabalho é garantir a segurança alimentar da nossa população brasileira e ajudar na segurança de mais de 150 países. Perfeito. E Santim, recentemente, né, a BPA comemorou o anúncio aí do Ministério da Agricultura e Pecuária sobre a habilitação de novas plantas para exportação de carnes para a África do Sul. Então, incluindo aí 13 frigoríficos de aves e 5 de suínos. Qual que é a importância dessa abertura de novos mercados? Cada vez que a gente ganha novas plantas, seja de aves, de suínos, a mercados para ovos, você dá para o produtor a possibilidade de produzir um pouco mais. Você tem um mercado, digamos assim, de consumo que está estabilizado e você ganhando novos mercados, ou seja, novas plantas. Às vezes, somente, por exemplo, mudando o tipo de produto, você aumenta o escopo de produto que pode ser vendido. A gente trabalha, por exemplo, para a China reconhecer o Rio Grande do Sul, Paraná, o Acre, Rondônia livre de febre aftosa sem vacinação. Só isso daria 150 milhões de dólares a mais para o país. Então, cada vez que isso acontece, você aumenta a possibilidade da cadeia e ela fica mais sólida. Quando eu vendo lá fora na exportação, esse dinheiro ajuda a equilibrar o balanço econômico das empresas e manter a comida de valores acessíveis na prateleira do supermercado para o nosso consumidor. E a África do Sul hoje é um mercado importante? Sim, ele está entre os 5 maiores do Brasil. Historicamente, é um grande comprador, é um grande parceiro do Brasil. A gente ajuda muito com carne mecanicamente desossada, com coxas principalmente, mas são vários os produtos que vão para lá exatamente para a gente ajudar naquela indústria de aves e de suínos local que não consegue ser autossuficiente e que complementa a sua produção com os produtos brasileiros de qualidade e com muita sustentabilidade. E o continente africano também pode ser aí um local de oportunidades, de novas oportunidades para carne suína e carne de frango brasileira. Sim. Também? Aliás, o continente africano é onde mais vai crescer pessoas. Em 2050 teremos 9 bilhões e 600 milhões de pessoas habitantes na Terra. Ainda temos, infelizmente, 700 milhões de pessoas com fome. Na África, principalmente, tem muita gente que precisa sair daquela comida básica de farináceos para a inserção de proteína animal com qualidade. E aí é onde tem o maior crescimento populacional previsto no futuro. Por isso, a África é um dos objetivos principais do Brasil para trabalhar com a abertura de mercados. Muito bem. E Santim, em 2023 a BPA participou de 6 feiras, né, e realizou aí mais de 22 ações no Brasil, no exterior, algumas você me contou aqui também. Entre as principais ações promovidas estiveram em ações nas feiras Cial em Xangai, que já teve esse ano também em novembro que vocês foram, né? Como que você avalia o impacto da participação da BPA na China, né, na China International Import Expo, para ampliação de mercados e consolidação aí das exportações brasileiras de proteína animal? Quais são os principais resultados desse tipo de ação para o nosso setor? Veja, por exemplo, na Cial Paris, onde a gente fez uma ação de promoção especial de valorização e empoderamento da mulher que ajuda a alimentar o mundo, lá teve um stand que foi um sucesso. Mostramos o papel da mulher na produção,
na comercialização e na direção dos nossos negócios, lá você fez mais de $1 bilhão de negócios. As feiras são muito importantes porque você vai ter o contato direto com o cliente e abre novos clientes. Você mostra novos produtos que estão sendo desenvolvidos, você tem, acima de tudo, o contato olho a olho com o cliente. Por isso a BPA vai nas feiras com Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg, Brazilian Duck e Brazilian Breeders, mostrando a excelência e a qualidade dos produtos do Brasil. É diferente, né? Quando você vai presencialmente, olha ali olho a olho com outro representante. E Santinho, eu já ouvi você falando assim várias vezes, né, sobre que a confiança que os outros países têm no Brasil é muito pela biosseguridade. A gente pode afirmar hoje que o Brasil é o país mais exemplar em termos de biossegurança? Eu tenho um ditado que digo que a gente não é melhor que ninguém, mas também não tem ninguém melhor que nós. Nós somos um grande exemplo, como os maiores países, mas a nossa biosseguridade, o nosso produtor, a nossa produtora tem papel essencial nisso, em cuidar dos rodolúvios, pedilúvios, cercas, telamentos, cuminheiras, água fechada, tratamento da ração fechado, não permitir visitas. Esse é o grande segredo do Brasil. O Brasil está livre de peste suína africana, nunca teve PSA, está livre de peste suína clássica na região livre, é livre de influenza aviária nos seus plantéis industriais e isso é um grande asset para o nosso país. Então a biosseguridade do Brasil é invejada. E por vezes as pessoas me perguntam, como é que pode um país daquele tamanho? A gente trabalha com muita campanha, as nossas empresas conversam com nossos integrados, levam as informações, a gente faz campanhas de internet, de televisão, de rádio, exatamente para manter esse que é um dos grandes segredos do sucesso do Brasil. É isso aí. E a China, né, por conta de um caso de Newcastle, enfim, eles ainda estão embargando alguns produtos do Brasil, mas ela ainda continua sendo o principal destino para carne de frango, né, Santinho? Mas não para carne suína, que passou a ser Filipinas. Como que você vê essa demanda enfraquecida por parte da China? É só uma fase? Bom, ela é uma fase de adaptação. Tem que lembrar que a China produzia 55 milhões de toneladas de carne suína, caiu para 36, e isso deu um boom de consumo tanto de carne de aves como carne suína na importação. Agora ela está voltando para os seus padrões normais, a China continua a importar mais do que ela importava antes da crise da peste suína africana. Mas a grande novidade é a que aconteceu na suinocultura. A Filipinas passou a China. A China continua sendo o maior cliente do Brasil em aves, mas na suinocultura é a Filipinas. E mostrou uma estratégia que o setor desenvolveu com a BPA e o governo de diversificação de mercados. Se você fecha um grande mercado, você tem outros para fazer e não destrói a indústria como aconteceu no passado. A gente, com isso, tem mostrado que o Brasil está cada vez mais sólido e essa indústria de aves, de suínos, de ovos, tem sim, para você que é produtor, para você que é jovem produtor, acreditar nesse negócio. É um negócio bom e que dá orgulho de produzir comida e alimentar nosso país e o mundo. Com certeza. Santinho, para a gente fechar, o que os produtores podem esperar, tanto para produção e exportação, novos mercados em 2025? Bem, nós vamos continuar trabalhando para abrir novos mercados, já não tem muitos mais para abrir, Juliana, no caso do frango, no suíno também, mas às vezes não é só a abertura de mercado e ampliação de escopo. Você vender mais produtos, você buscar mais, e às vezes no próprio mercado, que já está aberto e totalmente habilitado, você fazer ações onde você fideliza a imagem do Brasil como um bom fornecedor. Então a gente vai ter um 2025 com previsões, pelo menos até aqui, tudo mais constante, de crescimento tanto na produção como na exportação, mantendo a nossa atividade como um dos grandes colaboradores da balança comercial. Esse ano vamos fechar provavelmente com mais de 12 bilhões e meio de dólares para a nossa balança comercial, ajudando o país e ajudando a nossa economia e a sociedade com produtos, volto a dizer, bons, com qualidade, seguros e com muita sustentabilidade. Perfeito. E Santinho, antes da gente encerrar, eu quero deixar um recado. Quero lembrar que o Santinho também é colunista no nosso site. Então, se você quiser ver matérias que ele escreve por lá, é só acessar o ligadosintegrados.canalrural.com.br. A gente espera por você. E agora, Santinho, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Volte sempre, você já é de casa, então quando você quiser, você pode estar aqui, tá bom? Obrigada. Helena, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de você, ao Ligados Integrados, o canal, para dar essa oportunidade de conversar com o nosso produtor e dizer obrigado, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, com muita saúde e paz,
muito frango, suíno e ovo na mesa, no churrasquinho de fim de ano, inserindo cada vez mais essas proteínas que são uma delícia e trazem muita saúde para as pessoas. Um bom Natal, um bom Ano Novo para todos, que Deus proteja todas as famílias. Isso aí, Santinho, muito obrigada pelas felicitações, para você também, e desejo muita carne para todos nós. O Ligados vai ficando por aqui, a gente se vê amanhã, viu? Até mais, tchau, tchau. Ligados e integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Boehringer Ingelheim.